já tem gente assistindo a gente aí também, e também porque isso depois é o que eu tenho dito assim para todo mundo, né? A gente grava agora mesmo, que às vezes não tem nem tanta gente vendo, mas depois as visualizações elas têm sido bem legais, e eu acho que para a gente, assim, para quem está dentro da história, tem sido um documento incrível, né? A gente teve a live. Ah, Isabela chegando. A gente teve a live da semana passada, né? Mulheres na percussão, que foi, pô, maravilhosa. Bom, aí, enfim, vou começar a elogiar todo mundo, vai parecer que eu digo isso sempre, né? Mas até agora, realmente, ó, Mulheres na Percussão foi incrível. O papo com o Celso é tipo lição de casa, inclusão, o passo é inclusão, foi muito poderoso, foi uns depoimentos incríveis. Isabela Ciavata, chegando aí, que bom. Então, a gente vai ter, ó, Cadu, vamos deixar a galera ir chegar. Ainda não vou dar o start oficial, não, porque o pessoal tá chegando. O problema é que alguns de vocês têm horário, e a princípio a gente vai até 8. Fala, Cadu, que bom, cara, que bom que tu tá aí. Cadu Torres. Eu vou fazer o seguinte, tem muita gente, tá? Vocês viram pelo flyer, né, que tem um povo aí, né? É, Certamente outras pessoas poderiam estar aqui com a gente, outras deveriam estar aqui com a gente, mas é um pouco o que dá para fazer. Acho que não é à toa, né, que estamos todos, essa é a live que vai ter mais convidados, né? Porque também tem uma história do passo ligada à percussão que a gente até, eu e o Celso, a gente falou bastante, né, na live que a gente teve, né, com o Celso, né? E, é, e foi uma. Ah, Daniela me assessorando aqui magicamente. E ah, só que eu me desconcentrei. Mas enfim, eu estava dizendo assim, porque aqui tem mais gente, porque também eu comecei por aí, né? A minha questão foi uma questão de ritmo, especificamente porque eu estava começando a aprender percussão com o Celso, né? Então, foi nesse momento que eu criei o passo. E aí, é, também, isso a gente falou bastante, né? Muito legal essa história toda de como o Celso também abraçou e, da partir, mesmo antes do monobloco, mas aí com o monobloco, espalhou bastante, depois, né, toda uma galera, e nós todos meio que também começamos né, o próprio bloco do passo que eu criei e dirigi também vem na esteira dessa utilização, né, se bem que é uma coisa que nasce em sala de aula, lá no CapUERJ e tal, mas isso teve muito a ver com as minhas aulas com o Celso, assim, estava falando. Então, de certa forma, todo mundo meio que está ligado. Até falei o Odilon, eu conheci num ensaio do monobloco, a gente se conhece aí por esses caminhos, né? Não sei exatamente como é que eu conheci o André, mas em alguma medida aí, eu não sei como é que eu fui. Isso aí, tipo, um dia a gente vai fazer essa história aí, né, André? Como é que o passo foi parar na Maracatu, Brasil. Mas isso para dizer que essa é a live que vai ter mais convidados, é, e tudo bem também. Quer dizer, o problema estou falando disso tudo por causa do tempo, né? Porque a princípio seria. Eu e o Celso, a gente terminou, acho que a gente passou uns 15 minutos, uns 20, né? Mas inclusão já foi 1h30. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Eu sei que vocês têm horário, estão fazendo um esforço, principalmente o pessoal do Pipoca e Guaraná, que tá aí o pessoal que está vendo, é, ainda não associa, ou talvez já associe, porque conhece, mas quando eles se apresentarem, vocês vão ver, mas Matheus, Laila e Cadu estão aqui, mas estão em outro lugar também, deveriam estar. Então, eu vou entender toda a entrada e saída. A Marina Chuva me escreveu, ela não está se sentindo bem, tudo certo, assim, mas não estava se sentindo bem, então o Matheus Fonseca também ia estar com a gente aqui, aí pelo áudio dele já foi aquela coisa de Lucas,
Então, aí eu, ih, meu irmão, tá bom, tudo certo, tá, tá tranquilo. Então, mas vai chegar mais gente. Marcelo Santana, se conseguir encontrar o caminho aí, mandei o link para ele, vamos ver o que ele escreveu aqui. Beleza, então deve estar chegando. Mariana está quietinha assistindo. Bom, tá com a gente aí. Então, vou começando os trabalhos dizendo o seguinte: eu acho que uma coisa boa seria para a gente se organizar, eu acho fundamental ouvir todo mundo, né? Então, é, mas aí isso vai exigir uma certa disciplina aí que é assim uns 3 minutinhos, 3, 4 minutos, pelo menos uma fala inicial, se apresentando, ou sei lá, ou fala o que vocês quiserem, pontos que vocês acham que podem ser legal da gente voltar. Isso pode ser legal, entendeu? Eu acho que era importante a gente falar, eu queria falar um pouco sobre. Aí você levanta essa peteca e a gente depois se organiza, depois de todo mundo falar, a gente começa a debater, a gente vai ter talvez as perguntas, né, das pessoas que estão assistindo e a gente vai montando esse painel aí. Eu vou fazer o seguinte, então, antes de vocês começarem a falar, eu vou fazer uma apresentação informal e sentimental, que é o que eu faço, que eu comecei a fazer, na verdade, na live Mulheres na Percussão, né? Eu achei que fosse, a gente ficou no meio do caminho entre dar o currículo mas eu acho que também o currículo atualizado, se vocês vão informando, eu vou dizer um pouco a minha história com vocês aí, que também é uma forma de receber vocês, né? Então, pela ordem aqui que está na minha tela aqui, Celso Alvim, Maestro Celso Alvim, que é diretor do Monobloco. Tem dois, tem vários, mas os dois mais importantes, meu primeiro professor de percussão. Mas isso é uma coisa muito importante para mim. A gente falou bastante disso, né? Mas Celso tem uma importância grande na história do passo e para muita gente, né? Ele vai falar um tanto aí do trabalho dele, mas ele é diretor do Monobloco e tem o trabalho, né, da PLAP, Pedro Luiz Aparede, tem os seus projetos, né, como músico. Mas eu acho assim que o Celso é professor, muito professor, foi uma inspiração para todo mundo e para mim também, né? Falei, o tanto como aprender com o Celso foi também uma forma de desenvolver o passo. O Celso Alvim está aí, depois ele vai falar um pouco dele para vocês. Na ordem aqui que está aqui, Matheus Xavier. Matheus Xavier eu conheci dentro de sala de aula, desde das primeiras aulas, era meu aluno lá, não sei em que ano era isso, né, que ano que você estava, mas Matheus sempre foi, segundo a Daniela aqui, 1999, depois o Matheus confirma isso para Exato. e, e ele sempre foi um cara muito, muito ligado, muito, muito do bem, muito. Aquele aluno que o professor se amarra, mas não é quietão. Até você era bem quieto, né, Matheus? Mas é um cara muito da construção, assim, isso foi muito legal sempre, né? E o Matheus se tornou uma pessoa muito importante no Passo, com o trabalho dele, agora ele está à frente do Pipoque Guaraná, mas também passou pelo Sargento Pimenta, e a gente participou de muita coisa juntos, especificamente aí muito tempo dentro do Bloco do Passo, né? O Matheus fazendo assistência aí, fortalecendo muita coisa, porque o Bloco do Passo também fortaleceu muita coisa dentro do Passo. Matheus estará conosco aqui numa live que eu vou conversar, eu e ele, a gente vai conversar sobre teoria, né, Matheus? A gente teve um curso na Maracatu Brasil, tentou um curso de teoria. Então o Matheus vai falar aí várias outras coisas, percussionista, e é uma pessoa maravilhosa. Enfim, vamos lá, vamos seguindo aqui para não chorar. Aí na sequência aqui, Laila Waltenberg. Laila Waltenberg, essa luz aí, isso mesmo que vocês estão vendo. Laila também conheci dentro de sala de aula, uma pessoa também sempre muito legal. A gente até falou, né, na live Mulheres na Percussão, que eu conheci a Laila antes dela ser minha aluna, né? Ela foi fazer uma participação lá
né? Era da turma anterior, assim, pequenininha, ainda veio numa unidade onde eu dava aula, e naquela aula inicial enfim, já super fortaleceu. E depois, então, lá a gente está muito tempo juntos no Bloco do Passo. Lá ela tem uma história já grande aí dentro do Sargento Pimenta e dentro do Pipoca e Guaraná. Faz artes, está completando artes visuais, ou já completou lá ela? Desculpa, como é que você está? Terminou? Está em mestrado, alguma coisa? Ou depois você vai. Ciências políticas. A Daniela até falou na outra live, falou, ela tem que falar que ela fez ciências políticas. Aí eu, tá, e aí perdi, mas enfim, depois você fala um pouco, porque eu acho que a tua fala tem isso também, né, Laila? Essa, essa estrutura, essa consistência. Seguindo então a ordem aqui, eu estou meio pá, né, mas meio que vai assim que vai ter que ser. Mestre Odilon Costa é uma figura maravilhosa. Fala Zé Mota chegando. Mestre Odilon Costa é uma figura importantíssima na minha história, na história de muita gente. Foi a pessoa que eu conheci no ensaio do Monobloco, mas eu poderia ter conhecido lá, daí a gente ficou ali meio do lado e tal. Acho que o Dilon me perguntou: e aí, tem uma história do passo aí que o Celso falou e tal, não sei o quê. E aí eu falei: ó, se você quiser conhecer, eu dou um curso lá na Unirio. Você achou que ele fosse aparecer? Nem eu achei. Rapaz, o cara ficou um ano e meio, se despencava lá de não sei da onde. Lá não sei da onde não, que eu sei que eu também sou de lá, lá da Ilha do Governador. Às vezes vinha de lá, às vezes vinha de Piratininga, ia para a Urca, chegava lá antes de todo mundo. E foi incrível. Bom, mas aí não satisfeito com isso, de me fortalecer desse jeito, me aproximar de tanta coisa maneira, ainda me recebeu lá na Grande Rio, e aí foi realmente uma experiência incrível, né? Tocar dentro de uma escola de samba, grupo especial, com o Odilon à frente, foi uma coisa, um antes e depois aí na minha história, né? Então, o Odilon é uma presença maravilhosa, né? Está aqui, uma pessoa que se abriu para conhecer desde o início, né? Tipo, uma pessoa que, quando eu conheci, naquele ano, que eu não lembro exatamente quando, porque eu sou terrível com esse negócio de ano, mestre, mas você tinha recebido um estandarte de ouro, um tamborim de ouro, uma coisa assim que é concedido por todos os mestres do Rio, tinham dado um prêmio desse para o Odilon, né? Então, ele, na época que eu conheci, ele era o melhor mestre de bateria do Rio de Janeiro. Talvez o pessoal de outros estados aí vai ficar chateado com o que eu vou falar, mas já que é do Rio de Janeiro, é do mundo, né? Porque samba, né, mestre Odilon? Depois ele fala um pouco. Pois é. Enfim, aí, se fosse maracatu, não falaria isso, obviamente, entendeu? Mas falando de samba, ok. Mas isso é uma outra live, né? Mas eu sei que hoje em dia se aproximou da escrita, né? Foi começando a aprender cavaquinho, harmonia, não sei o quê, e continua sendo o melhor mestre de bateria do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está assistindo a gente, que vem de uma estrutura. Não, vamos fazer, ok. O mestre é isso, ele falou, ele vai falar para vocês, ele aprendeu tomando baquetada, entendeu? Então, assim, num esquema diferente da academia, mas uma pessoa que nunca se abriu para conhecer. A humildade desse cara é um negócio impressionante. É isso que tem levado ele a ser o que ele tem sido e vai continuar levando, né? Deixa eu continuar aqui. Isabela Ciavata, além de ser minha filha, uma pessoa maravilhosa, que fortaleceu sempre muito, tem uma história enorme no passo, né, desde sempre. Acho que aprendeu o passo, enfim, meio em casa, mas meio nos shows também, né? Uma coisa que ela sempre participou desde o início de tudo. E professora de percussão, percussionista, né? E também é uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho muito forte aí de referência de mulheres na percussão, de não só de simplesmente ocupar um espaço, mas de se preocupar em que as mulheres ocupem esse espaço, que as mulheres cheguem juntas, as mulheres percebam que, enfim, a gente falou bastante sobre isso na live, né? Mas eu acho que é uma pessoa que tem um movimento incrível, movimento corporal. Já falei isso para ela.
É um movimento de referência no Instituto do Passo. E isso é muito importante, porque também tem a tua história, depois você vai falar um pouco mais, obviamente, tua história com a dança, né? Esse lugar onde um trabalho corporal aí que faz uma diferença brutal. É, mestre da charanga talismã, esse aí foi o currículo aqui. Eu tenho tanta coisa, minha filha, que, enfim, eu vou me perdendo aqui, mas que bom que você está aqui com a gente. Importantíssimo. Então, seguindo a ordem aqui, Cadu Torres. Cadu, eu conheci através do Gabriel Aguiar, ele é do SEAT, lá do bloco do SEAT, junto com a Mariana Chuva, né? E, e Cadu também é uma pessoa que foi assim se fortalecendo na história do Paço, do Instituto, mas junto a todo mundo aí, né? Uma história enorme dentro do Sargento Pimenta e dentro do Pipoca e Guaraná, dentro do Bloco do Paço. E aí um tempo depois de tudo isso, nem faz tantos anos comparado, né, ao tempo que a gente se conhece, eu começou a trabalhar comigo lá no Saradoce, professor tipo adorado, não é à toa, né? É, maneiro, pô, maneiríssimo. Ver que as crianças não têm essa, né? Não fica te protegendo. Não, tudo bem, o cara é legal. Não, a galera se amarra muito nele, assim. Isso é muito maneiro, isso é muito importante. É uma medida boa pra gente, sabe, Cadu? Eu acho, né? Sempre foi assim, né? Aquele sorriso de criança que não precisava estar sorrindo pra você, né? Quando um bebê sorri pra você, tu fala, cara, pô, ganhei o dia, né? Porque tu acha que eu, pô, mereço, tá rindo pra mim, né? Isso é uma coisa de energia. Mas o Cadu é uma pessoa, um professorzaço também, muito bom, muito importante. A gente está junto, cada vez mais, hein, Cadu? Cada vez mais. E a última pessoa que está aqui hoje, agora, pelo menos, que ainda não. O Marcelo ele deve estar lá na outra ala, ele está procurando, ele vai perguntar lá na outra, uma galera que ele encontrou do outro lado. Tô na. Ah, não, ele ainda está na reunião. Ainda está na reunião. Tudo bem. Ele ainda não vai chegar. Mas enfim, finalizando então aqui o nosso pessoal que está aqui hoje. Zé Mota. Zé Mota também. Não sei exatamente como é que a gente conheceu. Eu não sei, Zé, se a gente chegou a se conhecer na Fazenda. Eu acho que não. Porque o Zé ele é sobrinho de uma grande amiga minha, que é a Bel Mota, né? Depois a gente foi saber isso, né? Mas o Zé é um cara também que tem uma história grande aí de voz. Aí eu não sei exatamente, você vai falar um pouco como é que você foi parar na percussão, assim, do jeito que você se colocou, que você foi, né, que você se meteu hoje em dia e que tem uma história enorme também no Sargento e no Pipoca e, e na capoeira, né? O Zé vai estar aqui com a gente depois junto com Ferradura mais para frente para falar de capoeira. Matheus também vai estar. É, e o Zé tem uma história no Bloco do Passo importantíssima também, só não foi para a França com a gente. Aí o Cadu, né? Cadu foi, porque não podia na época. Mas é incrível como vocês têm, né? Então, o Zé é uma pessoa que eu. Agora, pô, você está fazendo o curso, cara. Vamos somar. O Zé também é uma pessoa importantíssima na educação infantil, lá fortalecendo o grupo de trabalho. Então, é mais uma pessoa aí de muita importância nessa história. Muito bom. Bom, olha só, vamos, já são 7h25, vamos priorizar o pessoal do Pipoca que vai ter que sair, ou então, acho que vai ter que ser um pouco assim, né? Então vamos lá. Quem quer começar? Vai, do Pipoca mesmo, talvez seja melhor assim, pelo menos um, pelo menos dois, aí fica um, sai depois, assim. Posso Já foi. começar então? E abriu. Não, já que você fez uma apresentação mais emocional, eu queria fazer uma fala nessa mesma linha aqui, porque eu acho que, falando um pouquinho da minha história e ao mesmo tempo agradecendo e celebrando esse encontro aqui, bom, eu comecei a estudar música pequena, estudei piano, mas já na escola, em 99, como a Daniela lembrou ali,
eu estava na Gamitar e comecei a ter aula com o Lucas. E isso foi uma grande mudança de direção, assim, para mim. Foi quando a música começou a ganhar um lugar mais importante. A gente começou já me chamou pro Bloco do Passo nessa época. Então já começamos a fazer show e já ensaiar e a cuidar disso num outro lugar. Então, a importância do Passo, do Lucas, do Bloco do Passo na minha vida é imensurável, assim, é um negócio muito grande. Nessa época, eu lembro de um dia, um show no... Não sei exatamente qual dos shows do Bloco do Passo que eu fiz, mas eu lembro que o Lucas chegou depois no ensaio para mim e falou: teve um cara que te elogiou, não sei se você conhece, um cara chamado Celso Alvim, foi lá ver o show, disse que a sua técnica de tamborim era muito boa. E eu lembro que eu era muito pequeno, assim, mas eu fiquei tipo, caraca, o Celso Alvim me elogiou. Ele foi o primeiro elogio que me marcou, assim, né? Porque quando a gente vai tocando desde pequeno, sempre ouve, né? Sua avó, sua mãe, então acha lindo, mas é legal e tal. Mas quando o Celso Alvim te elogia, é outro nível, né? Aí eu fiquei tipo, caraca, devo estar fazendo alguma coisa certa, então, para ganhar isso aí. E eu fui continuando no Bloco do Passo, continuando estudando música, fui fazer faculdade de música, e nessa época, mais ou menos, eu comecei a dar aula na Maracatu Brasil, com o André, ali, meus primeiros chefes da vida, que abriu espaço ali, confiou muito no meu trabalho. O Lucas me chamou para dar aula lá, e eu fiquei lá alguns anos, né, dando aula. Lembro muito de o André levava para mim vários alunos de outras turmas, né? Sempre chegava, aí, Matheus, tá com dificuldade lá na outra aula, resolve aí. Aí mandava lá para ter aula comigo. E sempre foi um cara que, pô, abraçou o trabalho, confiou e abriu 1000 portas para mim, apresentou um monte de gente, que é fundamental também, tanto a Maracatu quanto o André mesmo, pessoa, assim, são muito importantes para mim. E um pouco depois, ainda na Maracatu, eu fui dar aula junto com o mestre Odilon, e pô, me ensinou um pouco que eu sei de samba. Foi lá também, confiou muito no meu trabalho, acabei virando assistente do Odilon em vários espaços. Deu curso lá no BNDES, na Maracatu, em vários lugares. E estava sempre lá tentando aprender o que o mestre tinha a dizer. Me colocou em várias oportunidades incríveis, assim, que me fez crescer de um jeito inexplicável. E foi a oficina do BNDES de onde saiu o Pipoca e Guaraná. Então, assim, o Odilon ainda tem essa assinatura aí para colocar. Que maneiro, Além hein? de ser, História. além de ser o cara que no começo do Sargento, né? Eu também participei da fundação do Sargento Pimenta. Ficava ligando pro mestre Odilon. Pô, Odilon, onde é que eu coloco o surdo? Na direita, na esquerda? Como é que eu faço o corredor? E aí o tamborim fica onde? Eu ficava ligando para ele toda semana, enchendo o saco para saber como é que montava a bateria. E, pô, Laila, Cadu, Zé, são pessoas que estão comigo, a gente trabalha juntos já há muitos anos. Bom, lá eu conheço desde o colégio, né? A gente estudou junto na Unamitar, tocou no Bloco do Passo, mas Cadu e Zé estão aí me acompanhando, entrando em várias roubadas, em coisas legais também, aturando meus acertos e meus erros de diretor e trocando muito, a gente construiu muita coisa juntos. E são pessoas fundamentais também na minha história. A Isabela eu conheço desde pequeno, por causa do Lucas, né? Então eu lembro dela pequenininha, já tocando, já fazendo as coisas todas, eu acompanhei um tanto a trajetória linda dela. Então, assim, é um encontro aqui muito, muito sentimental para mim. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui e, bom, acho que tá bom já de apresentação. Valeu, Lucas. Obrigado. Vai aí, galera. Bom, posso falar um pouquinho? Não, nada muito pensado, preparado não, mas um pouco me apresentar também e explicar também que é engraçado, né? Não sei quem sabe, mas o meu instrumento principal é violão, na verdade. Não é percussão, então estou no meio de mestres aqui da percussão, a galera percussionista brava aí, metendo aqui. E se eu estou aqui, eu acho que é muito por causa dessa história, né, com muito mais o ensino da percussão coletiva, né, muito mais do que necessariamente o enquanto percussionista, né, que eu acho que
é legal que o passo abre para a gente essa potencialidade e, né, dessa grande ferramenta, não só o passo como ferramenta, mas usar a percussão como ferramenta para se desenvolver conhecimentos musicais, base musical. E nesse sentido, como a minha história no passo foi me levando para a percussão. E hoje em dia, do ponto de vista financeiro, eu posso dizer que eu sou mais percussionista do que violonista. Me segura muito mais no final do meu mês do que o violão, mas o instrumento principal não é. Então, não posso dizer que sou percussionista. Seria um desrespeito com essa galera aí. Mas essa vivência são 10 anos de Pimenta, né? E 8 anos de Pipoca, é isso, Matheus? 8 de Pipoca, né? Essa vivência aí foi permitindo, né, que junto, na troca, né, essa equipe de professores que foi trabalhando muito junto, né, a gente pudesse se fortalecer e desenvolver o pensamento sobre esse ensino, né, o pensamento sobre essas ferramentas. E, bom, quando me aproximei da percussão foi com o Gabriel Aguiar, lá no Bloco do SEAT, em 2006, foi quando eu conheci o passo. E o Gabriel Aguiar trazia os ensinamentos de Odilon Costa, que o Gabriel estava lá nas aulas da Unirio junto, trocando também com o Odilon. Então, tudo que a gente estava lá fazendo no Bloco do SEAT estava referenciado a mestre Odilon também. Então, indiretamente, extremamente presente na minha história, por mais que indiretamente. Obrigado, mestre. E então, lá eu comecei essa aproximação com o surdo, né? Com esse instrumento que hoje em dia faz tão parte da minha vida. Mas comecei a tocar lá e tal, e aí Felipe Resnick e Matheus me chamaram para o sargento, né? Foram fundamentais para poder construir essa história e chegar a conseguir pensar junto esse ensino da percussão, em grupo especificamente também, né? E conseguir hoje em dia posso dizer que consigo tocar um surdo para acompanhar uma galera, por mais que com toda a limitação possível, né? Então, para mim também é muita história aí nesses quadradinhos aí. E, bom, não posso deixar de comentar que Celso Alvim, para mim, não tive tanta vivência quanto o Matheus, nem Lucas, mas posso dizer que tive uma grande experiência da saída do Sargento com o monobloco para Londres. Foi uma troca incrível. Então, ser regido por esse cara lá no meio das ruas de Hackney, sei lá como é que se fala aquela coisa, foi incrível. Então, tá do lado desses caras, assim, tá vendo como é que eles faziam isso acontecer, né? Vendo a galera que inventou o que a gente estava fazendo, né? O que a gente estava se propondo a fazer ali, só que aplicado nos Beatles, esses caras já tinham inventado, né? Que é essa estética, enfim, essa pesquisa nesse lugar. Então, muito maneiro, muito legal estar aqui. E é isso aí. Só um parêntese. Essa coisa que o Cadu falou, eu acho que é um negócio também interessante de pensar, que é esse lugar. Interessante que você se aproximou da percussão através do Gabriel, que hoje em dia é até mais percussionista, né? Porque foi para a escola de samba mesmo, tá? Ele está na Estácio direto, mas não é percussionista na origem. Pô, é violonista muito, né? Sempre foi, né? E eu acho que esse lugar de trazer a percussão para a estrutura do músico, isso é uma coisa muito legal na história do passo, né? Assim como todo mundo que trabalha com passo se aproxima do canto de uma forma ou de outra, mesmo não sendo cantor, porque faz parte né, desse caminho. Então, eu mesmo, obviamente, não sou percussionista, mas já ganhei muito dinheiro. Não sei, enfim, não é muito como. Nunca ganhei dinheiro como percussionista. Tipo, estou precisando de um percussionista. Então, nunca tirei de emprego de nenhum percussionista, não se preocupem. Mas com a utilização que a gente fazia da percussão, porque de certa forma também tem uma coisa que é qual é o lugar da percussão dentro do imaginário do que seja fazer música séria, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente conseguiu, por aí eu estou te falando de pai de escola, que estava esperando às vezes que o seu filho tocasse violino e de repente ia na apresentação e via o filho tocando um tamborim, tocando um agogô, mas a consistência, a complexidade do que ele fazia, né, a inteireza da experiência
era muito impactante. Eu vi muito pai assim, e mãe, né? Pai e mãe, mas enfim, é muito responsável pela criança, dizendo, cara, que coisa incrível. Assim, quando eu vi aqueles instrumentos todos de percussão, eu falei, qual é o barulho que vem daí? De repente, vocês estão fazendo música num nível assim, que eu realmente não esperava. Tá? Então, muitos relatos nesse sentido. Então, de certa forma, a gente fortaleceu muitos percussionistas indiretamente. Né? Tem fortalecido, porque vai colocando a percussão em outro lugar, né? Dessa importância. Enfim, parênteses. Estourei meu tempo aqui no parênteses. Então, posso falar, Luca? Posso falar? Que é isso? Falar... novamente é um prazer estar aqui celebrando essa história do passo com a percussão. Acho que aqui a gente tem um retrato muito legal do alcance que essa junção... Eu acho que aqui, para mim, estão aparecendo as quatro quadradinhos que eu acho que se juntaram, que foi o fato de eu ter te conhecido e levado o passo para o meu trabalho e depois para o monobloco. Odilon, que foi fundamental no comecinho do monobloco e sempre quando convidou a gente para desfilar na Grande Rio, que a gente entendeu o que é o samba, o que é a percussão. O André, né, e o Guto, lá na Maracatu Brasil, que criaram um espaço onde os percussionistas do Rio de Janeiro, toda uma galera que estava criando coisas super legais, se juntou e sabia que ali era um ponto de encontro, né? Acho que junto com o Odilon vale a pena sempre a gente citar o Guilherme Gonçalves, que fez um trabalho sensacional com ele, o livro Batuque Carioca, que foi uma janela que se abriu para vários músicos para conhecer a linguagem do samba sem ter ido à escola de samba, né? Ser uma introdução à linguagem do samba. Então, acho que todas essas junções foram muito felizes e deram um fruto sensacional, né? Agora, eu acho que assim, a questão do passo, ele deu uma solidez muito grande ao trabalho do monobloco, eu acho. Ele encorajou muita gente a criar seus próprios blocos, suas próprias oficinas, né? Se utilizando do passo. Acho que ficou claro para todo mundo assim, qual é a metodologia desses caras. A gente não estava criando um segredo ali e ninguém sabia como. Não. Quem frequentava a oficina do monobloco rapidamente entendia como é que a gente organizava a música, a nossa batucada, as nossas ideias, e muita gente se encorajou a fazer outros blocos. Aí eu acho que já entra toda a riqueza do carnaval, né, cara? Que como essa geração inicial aí dos blocos que renovaram o carnaval de rua trouxeram também uma diversidade musical muito grande, e eu acho que uma contribuição bacana foi a questão de ter as oficinas de percussão. Muita gente se encorajou, aí cai nas mulheres, cai em toda essa galera que estava ligada a você, né? lá no Ogamitá, no Bloco do Passo, e também vários outros, né? E a diversidade musical que chegou no Carnaval, eu acho que tudo isso tem a ver com essas, assim, primariamente com essas figuras que estão aqui, né? O Lucas pelo método do passo, Odilon por ser o cara, né, da raiz do samba, que se aproximou, que se disponibilizou a ensinar tudo que ele sabia, né? O passo até sempre... Eu acho que tem outra questão do passo que é interessante, é que é a ligação com a cultura popular e a valorização da pedagogia da cultura popular, né? Não é uma metodologia, apesar de ser uma metodologia acadêmica, ela não exclui a pedagogia que mestres como Odilon, por exemplo... O Odilon é um professor com letra maiúscula. Odilon tinha que dar aula em faculdade. Odilon. Se eu fosse diretor lá da UFRJ, você ia ser professor. Porque o cara sabe tudo e sabe ensinar, né? E acho que o ponto de encontro na Maracatu também. Então, assim, eu acho que aqui, para mim, está uma felicidade geral de ver um pouco figuras importantes na origem desse movimento todo e os frutos. Tá aí a galera fazendo um trabalho sensacional, a galera do Pimenta, do Pipoca, que eu tive a oportunidade de interagir, né, e outras vezes, pô, a galera tocando pra caramba. É isso aí. Já posso me aposentar.
Muito bom, muito bom, muito bom. Pega alguém e pega o fio aí. Alguém pega o fio Ô, aí. Lucas, tu não me apresentou, não. Mas não tem problema, porque eu te amo igual. Não, peraí, peraí. Então eu vou Tu me apresentar. esqueceu. Posso falar só Esqueci? uma coisa antes? Não, não, senhor. Claro que Pô, não, cara. Peraí, cara. tu Pô. esqueceu, eu ia apresentar você, pô. Não, 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 senhor. Não, não André posso. Hernandes. Não André posso. Hernandes, para quem não conhece, era André Goff, agora é André Hernandes. André, eu não sei. Ah, porque eu citei você, né? Quando é que a gente, na verdade, se conheceu? Eu não sei. Talvez você lembre como é que eu fui parar na Maracatu Brasil. Eu acho que não tinha como não ir para Maracatu Brasil, porque Maracatu Brasil, para quem não conhece, escola. Quem não conhece tem que conhecer. Espera terminar essa pandemia e corre atrás, porque é uma referência para todo mundo que de percussão no Rio de Janeiro, com certeza. Tinha alguns momentos que a gente não tinha como ir na Maracatu e caramba, se perguntava, caramba, onde é que a gente vai, né? Então, assim, como escola de percussão, me parece única. Aí, não sei, você, o André, que vai saber um pouco mais explicar. Mas eu acho que uma coisa importante dizer é que o André sempre recebeu o passo portas abertas, mas eu acho que assim, né, com um carinho e com uma, não só um carinho, mas eu acho que é uma percepção da importância do, né, do método e como ele quis sempre dividir com os professores dele. Né? O André até me chamou para tentar fazer uma coordenação lá na Maracatu. A gente fez um pouco, acho que tem alguns frutos talvez, mas mais do que eu acho que ter conseguido realizar, acho que foi só o teu movimento, né, de preocupação de que a escola ganhasse inconsistência do jeito que fosse. Você via no passo, mas via também trazendo gente. De vez em quando aparecia um outro professor, e até hoje é assim, né? Aparece um professor de não sei de onde, tá, aproximar todo mundo e tentar promover esse encontro dos professores com os professores, dos alunos com os alunos. Né? Então, eu acho que esse, com certeza, esse... E aí, pegando um pouco a carona do que o Celso falou, acho que foi um ponto de encontro para a gente. Né? Aquele curso que a gente fez, que eu chamei o Celso, e que a gente fez para os franceses, o primeiro curso, foi na Maracatu. O Odilon dava aula, e a gente conheceu uma opção de gente. Então, assim, realmente foi um lugar onde a gente se encontrava, né? Que a gente se encontrou várias vezes por vários motivos, né? Para fazer muita coisa acontecer. É isso. Tá feita aí a... Agora Legal. Obrigada. Ia falar que eu lembro que eu te conheci, eu trabalhava na Secretaria da Maracatu e você apareceu em algum momento de noite. E aí eu já sabia quem você era, mas a gente não tinha se conhecido. E aí tinha um aluno com problema. Você chegou e ajudou o aluno num dia, você não era professor, não era nada, a gente não se conhecia assim. Você parou e deu atenção. Então eu lembro exatamente o momento que eu conheci a pessoa, assim, né? E o que você fizesse, com certeza eu ia acreditar, porque você é uma pessoa séria e bacana, assim, né? E o passo, eu acho que é o grande barato é que ele dá a possibilidade, né, recurso para a cultura popular florescer, né? Para esse carnaval lindo acontecer. Quando a metodologia do passo assim, com o monobloco é bomba e as pessoas começam a entender que isso pode ser uma estruturação, prolifera muita coisa, né? Então acho que permite muita coisa acontecer. Acho que a cultura popular acontece, mas quanto mais recursos a gente tiver para engrandecer o trabalho que a gente faz, é muito fundamental, né? E, pô, eu tô muito honrado de estar aqui, pessoas muito legais. Pô, o Matheus dava aula com 15 anos, cara. Eu acho que o Matheus tinha 15 ou 16, cara. Felipe também, muito novo. Você botou eles para dar aula, assim, pô, lembro que foi muito legal. Eles não entendiam nada do que eu estava falando, nem eu deles, mas a gente se dava bem a beça, a gente se respeitava, né? Cada um numa onda, mas... E eu tenho uma... Eu fiquei vendo isso aqui, viajando no seguinte, o Odilon é uma cachoeira. Eu acho que a Maracatu foi uma casa, assim, mãe dos blocos. Assim como o monobloco, que foi o pai, assim, divulgou para todo mundo, né?
que fez explodir isso aqui. E a gente é muito grato ao Monobloco, ao trabalho do Celso, que é muito sério. E a gente referencia muito o trabalho do Odilon, que é a fonte da sabedoria, né, que ele compartilhou com todo mundo. Então, acho que o Odilon trouxe essa cultura, essa água, essa energia. Eu entendo que a gente teve um casamento de forma diferente com o Monobloco, ele sendo uma referência mesmo exponencial no mundo, e a gente sendo uma casa, né, uma mãe que acolhe para que outras coisas aconteçam. E acho que o passo foi uma forma do rio correr, sabe? De levar mais adiante. Então, fico muito feliz de estar aqui, de estar com pessoas que são tão importantes. Eu sou tão grato de ter conhecido. Eu trabalho na Maracatu desde que eu tenho 15 anos, foi o único trabalho oficial, assim. Faço muita produção, mas são coisas extras, né? De cinema, de outras coisas. Mas o trabalho que eu tenho, assim, que eu tenho 3 anos de carteira assinada, mas tenho de carteira assinada é a Maracatu Brasil. Então, agradeço muito por ter aprendido com todos vocês. E aprendi mesmo, em várias fases. Já troquei, acho que só com a Laila, assim, que eu nunca troquei nenhuma ideia ainda, mas com certeza não vai faltar oportunidade. Muito obrigado aí por estar aqui presente. Aí, Laila, ele já levantou essa bola para você aí. Eu ia falar isso mesmo. Então, já fui. É isso, né? A Maracatu, de alguma forma, é referência, de alguma forma, para todos nós, né? Tá travando? Estava esperando, porque justamente achei que estivesse travando. Voltou? Então, eu quero falar um pouco sobre isso também, né? Que acaba que eu estou aqui num lugar, assim como o Cadu também, sinto que estou entre grandes mestres, né? E acho que a Maracatu é isso para mim também, né? É um lugar onde eu tive muito contato com isso na prática, né? Dessa confluência do passo, porque fui educada musicalmente no passo, né? O Lucas estava falando, com 9 anos, assim como o Matheus, a gente já estava de alguma forma inserido e achando muito maneiro esse jogo, que para a gente era isso, né? Quando a gente é criança, é aprender um método, uma forma, um caminho ali de aprendizado. E quando você entende, ainda mais quando você é jovem, né, vai longe. E de alguma forma, o passo me levou para esses lugares, né, onde eu pude conhecer o Pimenta através do Felipe Resnick, né, e tantos esses outros lugares que Matheus também me levou. E acabou que essa coisa, essa confluência um pouco com o carnaval, né, me leva na direção da Isabela também, né, essa coisa de entender o lugar da mulher com essa ferramenta do passo, né, que acaba trazendo para a gente que tem nas costas, né, a causa feminista, né, é uma ferramenta de tanta segurança, de tanta propriedade que a gente consegue estar muito segura num lugar de liderança, do lado à frente, liderando qualquer coisa, assim como qualquer outro cara, né. Só para lembrar alguns lugares assim que foram especiais, assim, eu acho, de trabalho com passo, queria lembrar do trabalho da Arong no ano passado, a Aliança Resgate ONG, ali no Rio Comprido, que foi um trabalho muito interessante também, com crianças da comunidade Catumbi, Morro de São Carlos, algumas comunidades ali perto. E é isso, né? O passo ele é uma ferramenta inclusiva em todas as linguagens. Eu acho que eu me comunico muito com a percussão através da educação, essa educação musical, estar nesses blocos dando aula. E muito do que eu aprendi também, pensando, né, hoje para essa live, foi nessas oficinas, né, que eu pude participar, tanto do Odilon quanto do Celso, né, no monobloco. E tenho um carinho muito grande por tudo que aprendi, assim, por chegar lá e entender o que a pessoa estava falando e não ser necessariamente o Lucas, né? Era uma outra pessoa que tinha uma bagagem gigante também diferente, foi completamente abre, né, os horizontes mesmo. Enfim, acho que é isso. Daqui a pouco a gente fala mais. Deixa eu falar agora, Lucas. Bom, eu, ao contrário da Laila, não aprendi com o passo, né, desde 9 anos, mas eu fui atropelado pelo passo aos 20 anos. Eu acho que eu fazia uma matéria com o Matheus e o Cadu, e o Matheus e o Felipe, desculpa. Ih, entrou uma criança aqui. Ih, cara, agora eu tô no meio de uma live. Tem uma criancinha aqui muito fofa do meu ladinho.
eu estava na Unirio fazendo uma matéria com o Matheus e com o Felipe, que eu estava fazendo essa matéria mais para dar uma força para o Felipe, sinceramente, que eu tinha uma banda com ele, falei, vou lá fazer, o cara tá puxando a matéria lá na Unirio, vou dar uma força para ele lá, pô, né? O cara é meu parceiro, meu amigo. E aí tô lá, bate aqui, toca ali, pô, legal, negócio de bater, de cantar, vamos lá. Aí chegou um dia que o Matheus, com aqueles arranjos cabulosos dele, bate aqui, Aí ele, não é aí que bate não. Eu, pô, não é aí que bate não. Eita, caraca. Aí foi atropelado. Aí que o Passo mostrou para mim que eu não sabia o que eu estava fazendo e que eu tinha que ter levado a sério aquelas folhas que eu estava batendo de qualquer jeito lá atrás. Então eu tive que refazer o processo. Então agradeço aí já de cara ao Matheus que está aí, ao Felipe Resnick que me apresentaram esse atropelo. E aí depois a gente seguiu com esse grupo, virou o Baque Coletivo da Unirio, que era um grupo que o Matheus e o Felipe dirigiam. Foi uma super experiência para mim. Foi o primeiro contato com percussão. Eu também não venho da percussão. Eu entrei na Unirio através do violão, apesar de também não achar que eu sou instrumentista, violonista e tal, mas venho do estudo do violão. Foi o meu contato com a percussão, foi lá. E aí entrei para o Sargento. E através do Sargento, acho que você, Lucas, foi um dia visitar a oficina, lá na Unirio, viu eu e Laura Becker, que está aí agora, tocando. E aí falou, chama os dois lá para o Bloco do Passo, aí chamou a gente para o Bloco do Passo. Foi a partir daí que a gente entrou em contato. E aí no Bloco do Passo foi entrando em tudo aí nas coisas. Depois veio Pipoca, lá no Vem que eu te banco, que era essa oficina que o Matheus dava com o mestre Odilon, que acabou virando depois o Pipoca. E aí vim até hoje aí encarando esses desafios e essas, que nem o Matheus falou, essas roubadas e esses desafios que aparecem pra gente. E aí tem a história com a capoeira, né, que você falou. Depois numa das reuniões de professores do Passo, na casa dos pais do Lucas, que a gente estava lá, eu vi um vídeo do Ferradura ensinando capoeira, que era um mestre que até então achava interessante, acho que tinha um flerte ali com o Passo, estava começando a fazer aula com o Matheus e com o Felipe, se eu não me engano. E eu tinha uma vontade de fazer capoeira, já estava procurando um lugar, e aí falei, pô, juntei, ainda caiu da aula do lado da casa da minha mãe, que eu morava na época, né? E aí falei, agora. Fui. Aí caí lá dentro. E aí entrei pra capoeira, tô lá há 9 anos também. E aí tem essa pesquisa do Passo com a capoeira, que é muito bacana também, como revolucionou também o pensamento do Ferradura, e como o Passo me dá esse empoderamento, né, de poder enxergar a música na capoeira de outra forma e conseguir ter uma facilidade incrível de visualizar, né, de conseguir organizar as coisas e de ensinar, né? Então acho isso muito bacana. Tá terminada a minha passa a minha bola. Todo mundo já falou, que eu cheguei depois aqui, sentando na janelinha. Então... Eu não falei. Mas eu cheguei... Não, tranquilo. Essa janela tu tem direito. Tô brincando. Chegar atrasado em live é muito ruim, gente. Eu tô me sentindo assim, meio... Se abra pra gente, Laura. Fala aí. Tá bom. Então, eu tô vendo aqui, pô, só a galera incrível. O Odilon nem deve saber disso, mas eu conheço ele desde pequenininha. Sou filha do Roberto Inátali e o Odilon foi uma das primeiras referências de percussão para mim. E Oscar Bolão e Mestre Odilon. Memória de infância, de festivais de música. É um cara foi uma referência muito grande para mim, na minha lembrança, na minha memória, assim, né? E aí eu tinha uma coisa com a percussão, assim, eu flertava muito com a percussão, aí eu estudava piano, aí depois estudei um pouco de violão, aí cantava em coral, aí eu ficava, cara, mas
queria fazer aula de percussão, eu era muito nova e não tinha, não sei, nunca fazia. Aí, depois de um tempo, eu fui fazer escola portátil. Muito tempo depois, eu fui fazer escola portátil de música. Aí, fui aluna do Bolão, que eu também queria ser aluna há um tempão. Estudei com o Bolão e com o Celcinho Silva. E aí, tive essa primeira contato com a percussão. E aí, queria me aprofundar, estudar mais. E comecei a frequentar o carnaval. E aí, ia para os blocos... sei lá, levava um tamborinzinho, ficava lá meio constrangida, tocando tamborim ou latinha de cerveja. E quando eu via as mulheres tocando, eu ficava amarradaça, eu ficava, nossa, cara, eu quero estar ali. E acho que eu era muito novinha. E aí também conheci o Felipe e o Matheus, né, na Unirio, mesma época do Zé aí. E aí, quando entrou o Passo, assim, no meio, né, desse aprendizado, enfim, eu comecei na música também por outro caminho. E aí eu falei um pouco disso semana passada, né? Mas comecei a entender, assim, abrir uma porta para mim de muito incrível, assim, dessa autonomia, né? De realmente ter uma ferramenta que é muito concreta, que está muito ligada ao corpo, né? Eu tenho toda uma prática, sou atriz, então eu tenho uma prática corporal, expressiva, que eu acho que era o que eu buscava e foi além das minhas expectativas. Eu fiquei muito feliz na época de ter conhecido, de fazer a aula, depois o baque coletivo. Foi uma paixão, assim, né? E aí veio o Sargento. Então, eu acho que, enfim, o Passo criou um caminho de empoderamento mesmo. E eu acho que ao longo desses anos o carnaval foi crescendo, fui aluna do Monobloco também, uma época. E tem vários mestres aí que eu admiro muito. E é muito legal ver como que em qualquer ambiente que você está, né, aprendendo e tal, a gente tem uma segurança no que a gente faz, a gente consegue decodificar as coisas, né, consegue trazer para o corpo. Então, eu acho que, não sei, eu fico muito feliz de poder transmitir esse conhecimento também, sabe? Eu acho que quando a gente passa uma experiência boa, a gente quer transmitir ela, né? Eu acho muito generoso, né? Acho que todo mundo... Outro dia eu ouvi isso, assim, uma aluna da oficina, que é muito amiga, ela falou, cara, todo mundo é muito generoso, assim, quer que você cresça, sabe? Isso é muito difícil, isso parece óbvio, mas não é, né? Um mestre querer que você avance, que você ultrapasse, que você... Eu acho que eu vivi isso na oficina, né? Alguns alunos que a gente começou a dar aula cedo lá no Sargento, e aí 10 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, a gente vai aprendendo junto, né? Aí dá as folhas, aí vai uma folha, aí vai outra folha. Daqui a pouco tem aluno que já tá no I do A, do O, do I. Você fala, caraca, preciso estudar essa parada. Preciso estudar para poder ir junto, né? E é muito legal ver isso. Como que a pessoa vai... Tem gente que vai indo, vai evoluindo, e a gente vai evoluindo junto. Então, eu aprendo muito também com os alunos, né? Sempre. E eu acho que o Passo me traz muito isso, esse lugar da generosidade que tem autonomia, e você ser autônomo e saber se virar. Ter essa segurança é muito poderoso, assim, eu acho muito poderoso. É igual ter a sua hortinha, plantar e não precisar gastar dinheiro no mercado, sabe? Ter uma autonomia, ter, tipo... é político. Não, é sério, eu acho que é pegar as rédeas, assim, né? E eu acho que saber ensinar, porque também você ter uma didática, saber ensinar, transmitir o conhecimento é uma coisa difícil, né? Para muita gente. Eu acho que a gente aprende isso tão bem, sabe? E é isso. Passo a palavra. Estou muito feliz de estar aqui, Lucas. Obrigada pelo convite. Valeu, mais uma vez. Com certeza. Bom, obrigado eu agradeço muito vocês aí. Vou fazer só um parênteses antes da gente continuar nas falas. Há um tempo atrás, eu fiquei pensando, mestre, eu acho que você tem que falar por último. Que aí você faz aquela fala, porque todo mundo falou de você.
Tu viu isso? Todo mundo já te conhecia, todo mundo já... E é isso, né? É isso mesmo, é assim. Essa é a tua história, né? Isso aí, enfim, total. Mas, enfim, eu vou fazer um parênteses aqui, antes do Marcelo e da Isabela falarem, que é o pessoal que estava faltando, né? Que há um tempo atrás eu me perguntava, as pessoas perguntavam assim, o que é o passo? Isso tem a ver com a fala da Laura, tá? Que você falou agora, ó. O que era o passo? O que é o passo? Aí o passo é, sei lá o quê, não sei o quê. Aí um dia, eu não sei se vocês lembram disso, quem é que lembra disso, eu falava assim, o passo é um martelo. Como assim um martelo? Um martelo, tu quer pregar um prego na parede, você pode usar uma pedra, vai funcionar. Pode usar várias coisas, não tem, pega até um alicate, mas, cara, o martelo é muito poderoso para isso, entendeu? E como um martelo é uma ferramenta, você não adianta dar na mão da pessoa, a pessoa segura pelo metal e tenta bater com a parte da madeira. E fala, não, peraí, cara, tem que saber usar, porque você pode, mesmo com o martelo, entortar o prego. Então, você tem que saber usar a ferramenta. Mas aí depois eu pensei que o passo era um alicate. Porque o passo é um alicate, porque você com alicate não dá... O martelo é muito para bater prego, né? Você pode tirar o prego também, mas o alicate ele é muito poderoso. E depois eu pensei que o passo é um torno mecânico. Por quê? Porque tem a ver com o que a Laura falou. Com o torno mecânico você faz a ferramenta. O passo ele não é só uma ferramenta, ele é uma ferramenta de fazer ferramentas. Eu tenho vivido muito isso. Não tem muitos problemas que a gente não sabe resolver, mas não tem nenhum problema que a gente não saiba encarar. Nem que a gente diga, cara, não, a gente ainda não sabe essa resposta, mas estamos trabalhando, vai chegar. A gente sempre se abriu e tem se aberto para os problemas, porque a gente tem meios para construir as ferramentas para encarar esse problema. Isso é muito poderoso. É a hortinha mesmo, assim. Você vai... Enfim, Marcelo, Isabela, Marcelo. Posso falar aqui? Eu vou ter que fazer uma observação que está rolando uma queima de fogos aqui da padroeira de Saquarema, que é onde eu estou. Então, se vocês ouvirem, Nazaré está sendo aqui saudada. É isso, tá? Então, uma apoteose. Aí, mas, enfim, vou focar. Só Primeiro... para não parecer indelicado, Isabela, que eu não quero cortar sua fala de jeito nenhum, nem parecer que eu tô indo embora quando você vai começar a falar. Vai partir, vai né? começar a oficina do Pipoca. Eu avisei o Lucas aqui por mensagem, mas achei que ia ficar muito estranho você começar a falar e eu sair. Então, só queria agradecer a todo mundo e boa live para vocês, tá bom? Eu vou ficar falando bem de vocês aqui, vocês vão ter ido embora, mas tudo bem. Depois eu vou ver. Eu vou botar lá para ver depois do final. Tá Fala bom. bem da gente. Beijo. Vai esquentar a orelha. Bom, primeiro, assim, dizer que eu não sei. Assim, quando o Lucas Chavata, meu pai, falou para eu participar dessa live, assim, é muito uma... Agora tá pegando, mas enfim. Olhar para quem ia estar do lado é muito surreal, assim, porque eu acho que Mestre Odilon, Celso, assim, são pessoas que, inevitavelmente, mesmo distante, assim, porque a gente não tem uma relação muito próxima, o Mestre Odilon até participou lá do Bloco do Passo na Rua, e que eu tive mais contato, né, e a gente trabalhou, assim, eu não sei, eu imagino que você saiba disso, porque, assim, tudo que eu aprendo com meu pai, se ele aprendeu com você, é isso, essa cachoeira vai fluindo. Mas são pessoas, assim, que são referências desde tempos que eu não me lembro, assim, sabe? Então, sei lá, eu tenho uma lembrança de ficar muito observando, sei lá, o que meu pai estava estudando. Então, quando ele estava estudando samba, eu lembro, deu, sei lá, com 7 anos de idade, nos fundos da casa da minha bisavó, no interior de São Paulo, pegando baquetinho e batendo baqueta de caixa na mesa, tocando levada de samba. Então, de participar dessas vivências, assim, eu tinha muito esse interesse, desde muito cedo. E aí, assim, então, agradecer muito vocês, mesmo que vocês não saibam, estão muito presentes, assim, na minha vida.
os outros todos eu já trabalhei bastante, que eu estou vendo aqui. Enfim, agradeço a vocês também. E queria dizer um pouco assim sobre... Estava falando sobre recursos. Então, assim, eu às vezes eu sinto que eu vivia num casulinho do passo de proteção, assim, que me permitiu muitas coisas, mas até certo momento, assim, da minha vida, tipo, as minhas vivências eram muito relacionadas a espaços que eram proporcionados por uma relação familiar, inevitavelmente, assim, né? Por mais rica que fosse, eu entrei no Bloco do Passo, acho que com 14 anos, enfim. E aí eu queria, falando, assim, um pouco da potência quando você vai com uma vivência do passo para a rua. Então, assim, se eu me considero hoje percussionista, assim, é porque foi permitido a mim que a rua me encantasse e que a rua me ensinasse, assim, porque eu acho que, por exemplo, uma pessoa que vai de encontrar o carnaval e se fascina pelo que está sendo tocado, pelo que está sendo mostrado, ela pode ter essa experiência assim, mais de um lugar um pouco distante, assim. E com uma vivência que eu tinha do passo, a rua foi uma escola muito absurda, muito rapidamente, assim. Então, eu lembro que eu comecei a tocar no carnaval quando eu tinha 19 anos, agora eu tenho 23. E assim, eu mergulhei nesse universo e assim a quantidade de coisas que era possível para mim absorver de conhecimento, porque é isso, a rua é infinita, então a pessoa que está do seu lado começa a mudar um pouquinho a levada dela, e se você tem ferramenta, aquilo assim é uma troca infinita, assim, que vai ali se alimentando ali, né, entre as pessoas que estão ali, assim, mas nessa gratidão desse encontro, assim, de ter tido essa ferramenta e depois ter visto ela com uma potência muito grande num espaço que era estranho para mim, que era a rua, e que ela pôde me ensinar tanto, assim. Então, seja quando eu fui em Mestre de Ló, eu fui me aventurar a tocar numa escola de samba no passado, fui participar dos ensaios do Império Serrano, e é isso, assim, é sempre como é importante a construção da base, assim, na verdade, só vai potencializar, assim, o que aquele ambiente está te trazendo. Então, com mais compreensão a gente consegue desenvolver, assim, é o que a Laura estava falando também, tipo, vai voar, o seu conhecimento ajuda ele mesmo, assim, né? E o passo proporciona muito isso, você consiga pensar sempre sobre o que você está fazendo. Então, o desenvolvimento nunca para. A profundidade da consciência nunca para. Então, às vezes, você, peguei essa frase, entendi como ela está estruturada, aí daqui a pouco você vai inventar de ficar fazendo ela, falando 1, 2, 3, 4. Depois você vai fazer ela, depois fazendo o E, depois você vai se conectando cada vez mais profundamente com aquilo que você está fazendo. Então, é isso, assim. Acho que, por enquanto, é isso. Mas, mais uma vez, assim, eu tô aqui com meu caderninho, assim, Celso falando de livro, falando da história, eu tô aqui anotando tudo, assim, que é uma honra estar aqui do lado de vocês. E, enfim, aprendendo muito já. Obrigada. Bom, muito boa noite a todos. Todos e todas, né? E apareceu o convite aqui de participar. Bom, a minha primeira história com o Passo, na verdade, eu comecei como baterista, né? E depois de 10 anos como baterista, que eu fui conhecer o Passo, dando aula de bateria na Agamitá, né? Através dos alunos da Agamitá, que eu tive contato com o Passo, e eu não conhecia nada do Passo, e através da notação do Passo, e foi muito fácil poder partir para a partitura tradicional. É uma facilidade imensa para os alunos, né? Então, esse primeiro momento eu vi, caramba, que legal, né? Depois conheci o Lucas Nagamitá, né? Eu era professor do Hora Extra, eu era professor do 6º até o 9º ano, não é isso? E aí conheci Matheus, conheci Felipe, conheci a Laila, falei até na outra live que eu vi a Laila passando da Folha dos Números para a Folha de Levada, a felicidade dela nesse dia. E aí comecei a ser amigo do Lucas, começamos a tocar juntos também em outros projetos também, o Tríptico, né, como trompetista, como baterista, enfim.
E eu acho que minha história como percussionista, na verdade, começa com o Passo e dando aula, né? Quando eu comecei a dar aula na Pequena Cruzada, eu comecei a ver tudo que o Bloco do Passo fazia, como acontecia na Gamitá, eu comecei a ver, caramba, quero fazer isso na minha prática como professor também, né? Só que eu não tinha uma vivência como percussionista, eu tinha uma vivência como baterista. Então, primeiramente, todas as minhas ideias como baterista, na verdade, foram se materializando, né, com as minhas aulas na Pequena Cruzada. Desculpa, gente, eu estou bem rouco, desculpa. Mas, enfim, e comecei a fazer também as aulas da Unirio, entender um pouco mais de percussão, né? Comecei a ver como é que toca repique, surdo, mas acho que o ponto-chave para mim, na verdade, foi quando teve a oficina quando eu fui à oficina do Odisseia, em 2006, do mestre Dilon, com o mestre Dilon, que ali que acho que virou a chave. Porque eu como baterista, já tinha tocado já em banda de pagode, de samba, né? Eu já participei com violonista também, tocando roda de samba também, roda de pagode. Mas quando eu participei dessa oficina, em 2006, no Odisseia, Lucas, Gabriel, Maju, né? Felipe, ali virou a chave mesmo e eu pude conhecer o mestre Dilon, né? E acho que, né, já tendo conhecido o Passo, entender como é que funciona, surdo de terceira, surdo de segunda, primeira, onde é que entra o break de primeira e de segunda, sem o Passo, realmente, isso poderia compreender, claro, mas, pô, sem essa ferramenta, seria muito difícil poder compreender isso tudo. Então, assim, foi muito transformador essa oficina, ver o mestre Dilon lá ensinando, uma coisa riquíssima, vi o mestre Dilon começando a entender partitura tradicional, né? Também na oficina, tendo aulas, entendendo isso. Então, isso para mim foi muito transformador, né? E até hoje convivendo com todos. Pude dar aula para a Isabela, né? Pequena, na Gamitá, também para a Rosa, né? Foi uma experiência muito boa como professor, ter um aluno com vocês, né? E até hoje eu vou aprendendo. Depois trabalhamos juntos, né? Na oficina em Petrópolis, né? Com a Isabela e o Lucas também, mais recentemente, né? Foi muito bacana também. E até hoje eu acho que eu vou aprendendo. Acho que até hoje acho que o meu passo, a coisa vai, sabe, vamos descobrindo as respostas ao longo do tempo. Até hoje eu vou descobrindo, indo no Sargento, com o Zé na caixa lá, né? Indo pipoca, enfim, o som é bacana também. Até hoje eu vou aprendendo até hoje. Né? Com o Celso não tive tanta vivência assim, mas tive experiência com o Pedro Luiz na Pequena Cruzada, em 2012, que foi muito bacana. O Lucas estava lá também, foi bem legal. Inclusive cantou com a garotada, assim, para mim foi muito importante estar o Pedro Luiz junto com meus alunos, né? E, enfim, e o André Hernandes, que eu não sabia que era André Hernandes agora, né? Através das oficinas da Maracatu, né? Sempre estou lá assistindo, sempre estou lá dando oficinas do Passo, com a Isabela, né? Temos atrás estava a Isabela, Lucas e Rosa, ministrando oficinas lá na terça-feira, bem bacana, enfim. É isso. Eu estou meio... Tá bravo. Fora emoção, né? Fora emoção. Sangue é bom demais. É isso aí. Meu mestre, fala um pouquinho. Muita emoção na fala. Exatamente. Fala aí, meu mestre. Fala aí que o povo quer te ouvir. Sou eu, Lucas? Chegou a tua hora. Rapaz, que honra legal. Lucas, pô, tô aqui radiante, né, cara? Eu vi a sua filha, a Isabela, pequenininha, né? Depois tá uma moçona linda. Pô, parabéns, muito parabéns mesmo. Não, Lucas, olha só, assim que eu vi o Passe me dando aula de percussão, assim que eu olhei, eu falei, pô, isso não vai dar certo não. O cara dançar e tocar, isso vai dar ruim. Cara, mas eu quebrei logo a minha língua. Eu quebrei a minha língua, Lucas. Se você tem que gravar isso para você, se falaram que era um mecanismo, aí vai para mim, na minha modesta, o Passe, ele tem um gabarito que nem tem um marceneiro. Fazer várias peças, fazer vários sambistas, vários elementos. Entendeu? O Passe é produção, velho. Ele tem
gabarito, tem um molde de fazer as pessoas tocarem. Entendeu? Pô, uma coisa muito rica. Eu quebrei a língua só na primeira semana que eu vi o Passo tendo aula dançando. Depois eu nunca mais quebrei. Falei, pô, a coisa tá aí, velho. O bagulho é esse aí mesmo. É saber onde está a batida, como o Marcelo Santana falou. E foi Laura ou se foi Laura ou Laila, que falou que a batida está aí porque está naquela... E você diz a nota que está, onde está. Me lembro muito que você brincar comigo. E2, E3. Tem um lance daqui que faz isso de terceira. Aí o nosso amigo falecido Fofão, ele brincava com isso o tempo todo lá perto de casa. E1, E2, E3, brincando, imitando você. Aí, aquilo ficou legal pra caramba, entendeu? Que a gente gravou muita coisa. A gente sabia onde estava o E da batida, e a gente tocava a terceira, mas não sabia onde estava o E. Mas depois a gente passou pelo gabarito, pela formação, pela fábrica de ritmista. Passo. Acho que o Papai do Céu te abençoou muito e você merece ser abençoado por ele, por criar essa ferramenta. Eu tenho o maior orgulho de falar isso para você, Lucas. Eu tenho o maior carinho por você, pela tua família, Daniele. A tua família é maravilhosa. Eu vou falar das pessoas que trabalharam com a gente nesse momento tão maravilhoso, essas pessoas lindas que estão aqui, e tenho o prazer de falar sempre do mestre Odilon. Estarei sempre do lado de vocês, porque deve vier qualquer coisa. Entendeu? Cheguei ainda agora, minha bateria estava zerada, eu tenho que entrar porque o Lucas é irmão, entendeu? Eu devo muito favor a você, aprendi muita coisa com você, Lucas. Lucas, eu falei de você, daqui a pouco eu falo mais. O André tem a Selminha Sorriso da Beija-Flor, ele devia ser o André Sorriso, né? É um garoto formidável. O André sempre sorrindo, aquela mania dele, chegava na Maracatu, sorriso maravilha, e sempre tratando a gente da melhor qualidade. Pô, o garoto que eu tenho na concepção maravilhoso, muito bem. Celso Alvim, esse rapaz aí, ele além de ser ele dá educação musical, ele dá educação de casa também, né? A educação do Celso, se eu tivesse a educação do Celso de casa e musical, rapaz, eu seria um gênio, né, cara? Ele, para dar uma aula, não tem coisa linda, né? O jeito dele, aquela calma. E eu sempre vou falar para vocês, porque antes do samba a gente era muito agitado, muito nervoso. Né? Aí, meu querido André Sorriso. Então, a gente ficava assim, pô, o Celso tem uma mania de dar uma aula maravilhosa. Eu aprendi uma coisa com o Celso também, que a gente entrava no samba do União da Ilha, e conforme o samba ia cantando, ele atravessava. E o Celso me ensinou, a gente dando aula, a gente também aprende. E o Celso falou, pô, Dilon, aqui está atravessando. Aí ele mostrou assim no passo, ele fez o passo e falou assim, ó, é melhor a gente entrar assim, ó. Aí que a bateria entrava certinho. Essa parte eu não sabia. Quem me passou isso foi o Celso Alvim. Parabéns, Celso Alvim, que Deus fique te iluminando sempre com esse carinho, com essa maestria. Eu queria ter um pouquinho da tua educação. As duas educação. A musical e a de casa. Lucas, depois falo. Cadu, obrigado pelo carinho aí, Cadu, junto com a gente aí. Pô, me amarrei muito nas tuas palavras, estamos juntos também. Pô, foi muito maravilhoso, Cadu, você trabalhar com a gente também. Isabela, pô, parabéns, Isabela, tá muito linda. Vi você pequenininha, já era bonito. Falei, Lucas, vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. Parabéns. E Daniele, parabéns. Ô, Daniele, nossa parceirona, pô, mamãe, beleza. Essa família é maravilhosa. Matheus é um garoto também muito bom, trabalhou comigo no BNDES, trabalhamos no Maracatu. O garoto tem uma inteligência assim, entendeu? Tudo ele pega de prima, né? Ele é um ótimo garoto para pegar as coisas. Trabalhar com ele é tudo também igual o Lucas, tranquilinho, igual. Vocês, sabe o que acontece? Vocês não moraram na favela, não, rapaz. Não comeram pão, caiu no chão com a manteiga pro chão, não. É por isso que vocês são educados. A gente da favela, o pão caía com a manteiga pro chão, aí brigava 3 vezes dentro de casa. Era difícil, né Celso? Laila, falou as palavras bonitas aí, Laila. Parabéns, nós trabalhamos juntos, sim, lembro de vocês todos. Foi muito lindo. Outro garoto também que não está com a gente aqui é o Gabriel, né? Pô, garoto fantástico, maravilhoso. Zé Mota também falou bonito aí, as coisas lindas do Lucas Cevata. Felipe trabalhou com a gente, garoto também 100%. Também passou na mão do Lucas, passa na mão do Celso, passa na mão do Matheus, pô, só vira fera. Aí chama-se gabarito de fazer esse molde de fazer ferramenta, gente para tocar. É mole. Trabalhar com vocês, aprender com vocês é muito mole. É muito bacana isso, né?
Laura Beck, pô, aí chegou atrasada, mas chegou, Laura, chegou com a gente. Pô, foi muito bom a sua conversa também, foi muito lindo. Marcelo Santana, aí, garotão. Você, Marcelo, é isso aí que tem que. O cara é batera, tem que tocar um samba, porque antigamente eu escutei muito batera tocar quando era mais novo. Agora não. O cara que toca um tamborim, toca um repique, toca uma caixa, a bateria fica até diferente. O cara que aprende a tocar percussão de samba, repinique, caixa, tamborim, quando ele vai para a bateria dele, ele faz outros lances maravilhosos na bateria. Lucas, eu só tenho que agradecer a você, que Deus te abençoe, muita coisa mesmo que você merece. Aprendi muito com você, eu não esqueço. Eu não sei o que era, sabia o que era cocheia, semicocheia. Pô, aprendi muita coisa. Estou lendo agora, Lucas, devagarinho, estou indo devagar lá. Vocês passaram muita coisa boa para mim. Essa ferramenta aí, para mim, é gabarito, é um molde, é a fábrica de fazer percussionista, de escola de samba, monobloco, é o passo. Aliás, não é o passo, né? Lucas é o senhor do passo, né, velho? É o senhor do passo. Gente, Celso Alvim, beijo no coração. André, beijão. Lucas, beijo. Cadu, Isabela, Daniele, Matheus, Laila, Gabriel, Zé Mota, Felipe, Laque, Marcelo Santana. Parabéns para vocês, que são tudo fera hoje. Agradeço a vocês que sempre lembraram de mim. Valeu! Odilon, até demais, Odilon. Vem cá, eu tenho uma pergunta para você, Odilon. Pode Eu adorei te ouvir, eu sabia que para você estar onde você está, essa tua energia realmente é um negócio poderosíssimo. Vou contar um negócio para vocês, sabe um momento muito importante assim na nossa amizade, eu fui comer um peixe na casa do Odilon, lá em Piratininga, lembra? É só marcar, é só Aí eu saí, marcar. cara, aí, não, o cara tinha trazido peixe, aí o Odilon cortando uma pimentinha, eu nunca mais comi uma pimenta aqui, pá, não, vou fazer agora o molhinho, não sei o que. Rapaz, aí depois aí a gente ficou ali a tarde inteira, e aí depois eu ainda saí de moto, ainda vim de moto, voltei de moto, aí ele falou, cara, quando tu chegar em casa tu me avisa e tal. Claro. Aquilo foi um dia muito especial, muito importante, a gente foi se aproximando. Depois ele fez uma peixada para nós todos. Depois a Daniela tá lembrando aqui, fez uma peixada pra gente lá, cara. Vou fazer outra. Muita história. Eu vou fazer com vocês com o Monobloco. A galera do Monobloco. Bota Maracatu também para eu ir. Claro, você já tá dentro, André Sorriso. André Sorriso. Sargento, super bacana. Mas olha só, eu tenho uma pergunta para você, Odilon, que eu acho que é uma pergunta que é interessante para todo mundo, que é o seguinte: quando a gente se encontrou, que você foi lá na Unirio conhecer o Passo, por que você foi lá, cara? O que estava faltando? Por que eu fui lá? Por que você foi? Assim, por que você, com tudo que você já tinha dentro do samba, você ainda falou assim, pô, tem que fazer aula. Por quê? Você lembra? Ô, Lucas, eu vou te falar a verdade, né? É sempre bom a gente estar aprendendo mais, né? Eu não sei tudo, Lucas. Pô, naquela viagem que eu fiz lá nas aulas lá, Lucas, aprendi muita coisa em termos de guardar bossa, que eu fiz muita coisa que foi embora, que eu não tinha onde guardar. Se eu botasse no passo, eu me lembrava dela. Eu sabia onde estava a bossa. Então, essas coisas foram muito boas para mim, que eu sabia onde estava a bossa, porque o passo me deu, essa ferramenta me deu essa para guardar. Na época eu não sabia nem ler, nem sabia o que era cocheia, semicocheia, entendeu? E você me deu a dica aqui, ó, vai aqui, pá, 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 entendeu? Pá, 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 pá. A minha bossa tu foi botando dentro do compasso, eu falei, pô, Luca, maneiro pra caramba. Eu sempre falei, pô, cara, e o teu negócio é uma coisa totalmente diferente do que eu já vi por aí, cara. É uma coisa assim, pô, esplendorosa, é uma coisa maravilhosa. Desculpa falar coisa, né? Perdão. É muito lindo, porque a pessoa aprende muita coisa. Eu ainda estou devendo, ainda tenho que aprender muito mais com você, porque tem muita coisa que ainda tem que me lembrar. Me lembrar, não, que você tem que passar para mim, que você é muito fera no que você fez, o que você faz, né, ainda. Então, Luca, eu tinha que ir, ainda tenho que ir várias vezes. Quando você estiver dando aula em algum lugar, me chama que eu tenho que ir de novo para pegar algumas coisinhas aí. Tem umas coisas que. Sabe o que acontece? Eu estou estudando, sabe o quê? Eu queria colar contigo para a gente fazer o som dos instrumentos. E você vai me dar essa dica também, que você é fera de ouvido, aquele negócio que você tira som, pim, bota no ouvido, que dá o lá.
É lá não, né? Qual nota que tem ali? Lá, diapasão, diapasão. Diapasão, mas como é a nota que tu tira ali, hein? Anotem lá 440. Era isso aí, lá, isso mesmo, 440. Eu me lembro, 440 eu não me lembro, não. Se fosse 51, eu lembrava. Mas 440 eu não estava me lembrando, não. Entendeu, Lucas? Então tem muita coisa para aprender ainda com você, porque a tua ferramenta, ela deixa a gente bem à vontade. Eu ia para o samba, fazia uma bossa e botava aqui no pé, entendeu? Eu sabia onde estava. Eu escrevi muita coisa, que era para escrever muitas outras coisas, e não consegui, porque eu não tinha o passo na minha vida. O passo me deu essa parada. E eu queria ir lá para saber, porque eu vi vários lugares, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo, é até chato falar isso. Professor de cavaquinho. Pô, ele quer ficar contigo aí 2 anos, cara. Pô, a vida toda, né? Entendeu? E você não, você passa e entrega logo para a pessoa. Pô, entendeu? A pessoa pega logo, tem que pegar. O cavaquinho, pô, tu vai para lá. Aí eu fiz uma pergunta para o professor de cavaquinho. Aí eu falei, pô, onde passa. Eu ainda brinquei com ele, onde passa as marchas? Que era passar as notas, né? Ah, isso aí é intuição. Aí você é intuição. Tá bom, não tem intuição, pô. Agora eu já sei que é tudo na mão esquerda, no surdo de segunda, tudo entra ali. Por quê? Lá no samba, tu entrava com o pé direito, que era o surdo o pé direito, que era o surdo de segunda. Isso aí deixou muita gente mais frágil, entendeu? Mais frágil não, mais forte, né, de pegar as coisas. E agora no cavaquinho os caras vão te... A verdade é o seguinte, vão te enrolando, não leva a lugar nenhum. Vai levar 2 anos lá. E contigo, por pouco tempo, a pessoa sai tocando, cara. Isso que é importante, entendeu? É a verdade da verdade. É o gabarito do passo.